Agora, para abordar o tema, é possível estudar cientificamente a morte? É com prazer que convidamos a esta tribuna Dr. Eduardo Lima. Eu já sei quem eu vou convidar para fazer a voz lá do canal do YouTube. Que bonita voz, vocês notaram? Boa tarde. Geralmente a segunda vez é bem melhor. Vamos testar? Boa tarde! Mais um. Boa tarde! Gente, tá aqui nesse lugar falando sobre espiritismo e ciência. Com auditório, com essa lotação, vocês podem ter certeza que é a primeira vez na história do Ceará. Deixa eu bater palma para vocês. Vocês podem ter certeza. E tem pessoas aqui que estão na plateia que deveriam estar aqui falando, né? Nós estamos falando ali de alguns amigos como o César e tal. É muito bom também falar depois do Dr. Tiago, porque ele já adianta muita coisa, eu já não vou precisar falar quase nada, então é um privilégio. E é claro, esse evento está acontecendo também por causa da iniciativa. É cometer injustiças, não é um evento desse você falar uma pessoa, mas doutora Eliane, né, tem que dar, por favor, gente, não é fácil, tá certo? E é claro, para não falar o nome de todo mundo aqui, mas registrar a presença de uma pessoa que eu posso chamar de amigo, do presidente da FEC, ali o Gabriel. Obrigado por estar aqui, pessoa que a gente tem muito carinho, muita admiração, presidente da FEC. Gente, eu só tenho 40 minutinhos, então vamos lá. Atenção. Grupos de WhatsApp. Tema maravilhoso, né? Grupos de WhatsApp. Existe um grupo de WhatsApp do meu canal, Grupo de Estudos Hermínio Corrêa de Miranda, e aí existe um programa chamado Ciência da Vida Após a Morte. Né? E esse programa nós entrevistamos exclusivamente cientistas. É um dos projetos lá do canal do YouTube. E um rapaz que eu tenho muita atenção com ele, uns 2 meses atrás, ele colocou: para que servem cientistas na doutrina espírita? O objetivo da doutrina espírita é mudar o coração das pessoas e transformar a alma. Aí eu li assim. Ele não deixou de falar a verdade, né? Mas para que servem os cientistas? Semana passada, nós fazemos um anúncio de um outro programa, né? Ele escreveu de novo do grupo do WhatsApp, né? Cientistas, intelectuais para a doutrina espírita, para quê? Gente, Allan Kardec, eu acho que ele não fez a pergunta, né? A influência dos obsessores dentro dos grupos de WhatsApp, né? Essa pergunta não tem não, né? Mas eu acho que é grande, viu, gente? É muito grande. O fato é que, qual é a importância de nós estudarmos cientificamente a doutrina espírita? O que é que vocês fariam se vocês recebessem de presente de Allan Kardec o Livro dos Espíritos? O que é que vocês diriam para Allan Kardec? Vocês têm 5 segundos para pensar. Obrigado. Um dramaturgo, um ator. Gente, os atores, eles são incríveis, né? Eles já trabalham com arte, mas eles também estudam muito. Vocês já notaram? São grandes intelectuais. Um dramaturgo chamado Victorien Sardou. Eu não vou pedir para levantar o braço. Quem conhece o Victorien Sardou? Não, você é café com leite, baixa. Você é café com leite, eu acabei de falar a minha idade. Victorien Sardou, um dramaturgo francês contemporâneo de Kardec. Sabe o que aconteceu com ele, meus irmãos? Ele recebeu de presente de Allan Kardec o Livro dos Espíritos. E aí ele escreveu uma carta para Allan Kardec respondendo. Vamos ler essa carta? Assistente de palco, por favor. Já está aí? Já está aí. Cadê aquela moça que tem uma voz linda que apresentou? Eu mesmo falo, depois eu lhe chamo.
tá bom? O Chacrinha tinha como assistente de palco a Chacrete. O Eduardo tem a... Vamos lá. Carta de Victorien Sardou a Allan Kardec. Por favor, vamos ler juntos aqui. Agradeço-vos, Senhor, a presteza de quê? Que empregastes e me remeteu o livro dos Espíritos. Ninguém escreve mais assim atualmente, né? Eu tinha ânsia de lê-lo e deixei de lado todas as ocupações para entregar-me a essa leitura. Já cheguei quase no fim, nem terminou de escrever e já respondeu o que ele achava do livro, de tão ansioso e feliz que ele ficou. Já cheguei quase no fim, posso desde já formular minha opinião sobre essa obra. É o livro mais interessante, mais instrutivo que tenho lido. É impossível que ele não tenha grande repercussão. Todas as grandes questões de metafísica, de moral, ali estão elucidadas de maneira mais satisfatória. Todos os grandes problemas ali são resolvidos. Mesmo aqueles que os mais ilustres, o quê? Os mais ilustres filósofos não resolveram. É o livro da vida, é o livro da humanidade. Recebei, Senhor, meus cumprimentos pela maneira como classificastes e coordenastes os materiais fornecidos pelos próprios Espíritos. Tudo é perfeitamente metódico, tudo se encadeia bem e a vossa introdução é uma obra-prima de lógica, de discussão e de exposição. Recebei, Senhor. Eu poderia passar a tarde todinha falando sobre essa carta. Só o final ele já elogia a metodologia, a pedagogia, a sistematização de Allan Kardec, a forma como ele coordenou a doutrina espírita. Gente, isso não é fácil. Se vocês tivessem que coordenar o livro dos Espíritos, qual seria a ordem? Vocês colocariam primeiro as leis morais? Kardec começou pelo quê? Uma pergunta muito fácil, né? O que é Deus? Simples, né? Pergunta fácil. Kardec decidiu começar pelo começo. O que é Deus? Lá, aí os espíritos disseram, causa primeira, inteligência suprema de todas as coisas. Lá pela 14ª, 20ª pergunta, de tanto Kardec perguntar, mas Deus é Pai, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é bondoso. Os espíritos, sim, sim, sim. Lá pelas tantas, os espíritos perdem a paciência e falam, Kardec, não vai ser você desse seu planetinha atrasado que vai conseguir entender Deus. Contente-se com o que você tem, que o que você tem já é muita coisa. Mas eu estava falando de para que serve os intelectuais. Gente, eu estava entrevistando, antes de vir para cá, a sobrinha trineta da doutrina do Dr. Bezerra de Menezes, lá no Memorial Bezerra de Menezes, lá no MEBEM. Está viva ainda, 81 anos. E ela falando, Eduardo, acho que estou deixando de ser católica e estou virando espírita, mas eu fico pensando muito sobre essa questão da reencarnação, Gente, eu li o livro dos Espíritos a primeira vez, eu tinha 7, 8 anos de idade. Eu sei porque foi antes de eu fazer a primeira comunhão, e a primeira comunhão, na minha época, a gente fazia nessa época. Nem fiz a primeira comunhão. Mas quando eu li o livro dos Espíritos, duas coisas me vieram à mente, e depois eu descobri que todo mundo sente. A ordem tanto faz, mas todo mundo sente isso. Primeiro, isso não me é estranho. Eu já conheci isso de algum lugar. A segunda, isso faz sentido. Isso é racional. Por que nasce uma pessoa toda direitinha, rica, vive até os 100 anos? Por que nasce uma criança sem braços, cega, sem pernas, vive ali 1 mês, depois falece? Deus é justo? Segundo Victorien Sardou, são perguntas filosóficas que nós fazemos desde sempre, desde o nascimento da filosofia. O que é o certo, o que é o errado? Essa questão da justiça de Deus é um problema. Passei minha vida orando,
pedindo, Deus, me dê sabedoria, me deu sabedoria. Ele me deu beleza. Mas tudo bem, um dia eu vou entender. O fato é que, meus caros irmãos, esse livro, essa carta de Allan Kardec, dá uma ideia do que significa a doutrina espírita. Uma verdadeira revolução no conhecimento que transforma, modifica paradigmas. Meus irmãos, atenção. Hoje, que dia é hoje do mês, gente? 16. Ontem foi feriado. Vocês sabiam que hoje, 16 de novembro de 2024, vocês sabiam que a ciência não aceita a vida após a morte? Quem sabia? Vocês acham que a ciência aceita a reencarnação? Vocês acham que a ciência aceita a existência de espíritos? A ciência continua sendo bem materialista. Faça um exercício comigo. O que vai acontecer quando a ciência deixar de ser materialista? Segunda pergunta, como a ciência vai deixar de ser materialista? Terceira pergunta, qual o papel do movimento espírita para a ciência deixar de ser materialista? Por que a ciência tem que deixar de ser materialista? Gente, Allan Kardec, quem lê com pressa a obra de Allan Kardec, vai encontrar ali contradições de repente. Allan Kardec critica a ciência, critica os cientistas. Em outro momento, Allan Kardec fala bem da ciência e diz que o espiritismo tem que seguir a ciência e que se a ciência demonstrar que o espiritismo está errado, a ciência, a doutrina espírita siga a ciência. Tem ou não tem isso na obra de Allan Kardec? Tem ou não tem, gente? Tem. O auditório lindo, Nossa Senhora. Bem-vinda, senhora. Tudo bem? Eduardo, tudo bem, né? Gente, vamos resolver isso? Vamos? Olha só. Passa para o slide 2, por favor. Já está? Oi? O passador está comigo? Tchan, 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 tchan. Passou 3? Pronto. Pergunta 799 do Livro dos Espíritos. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Cadê a moça que está mais bonita? Continua ali, fica aqui perto. Ah, ela está no telefone, está me filmando. Vamos lá. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses, gente. Deixando a vida futura destavelada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os preconceitos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Pessoal, Allan Kardec, como muitos filósofos, e da maneira como os espíritos organizaram a nossa doutrina, a nossa ética, o nosso debate sobre moral, ética é debater sobre moral, e moral é falar sobre o que é certo e errado, a nossa moralidade não está vinculada em um plano metafísico. A nossa moralidade, na nossa doutrina, está vinculada na racionalidade e à ciência. Sim, nós temos uma epistemologia em Allan Kardec, nós temos uma filosofia da história em Allan Kardec. Se der tempo, hoje eu falo. Provavelmente não vai dar para detalhar. Vou repetir. O pensamento de Allan Kardec é sofisticado o suficiente para ter uma teoria do conhecimento dentro dele e também é sofisticado o suficiente para ter uma filosofia da história, teleológica, evolucionista, tá? Mas a gente vai chegar lá, talvez. O fato é o seguinte, gente. O que é o materialismo que o espiritismo tem que destruir? Alguém lembra que quando Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, ainda existia escravidão no nosso país? Alguém lembra que quando Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, na Índia ainda havia um sistema de castas muito pesado? Homens legalmente poderiam ser donos de outros homens até 1888 no nosso país. Lembraram?
O Livro dos Espíritos é de 1857. Destruir o materialismo é também estabelecer uma moral. Qual moral? Meus queridos irmãos, vamos lá. A ciência da vida após a morte. Gente, o que é fazer ciência? Aquele que nós chamamos de ciência, ela é relativamente recente. Alô, é um processo. Esse aqui tá melhor. É um processo. Aquele que nós chamamos de ciência, gente, começa a se firmar mais ou menos 300 anos atrás. É um fim do processo que vai com Descartes, vai com Bacon, vai com os físicos, e a culminância disso é com Sir Isaac Newton, o físico, o genial físico inglês. E quem aqui é da biologia, da medicina, e boa parte é, como eram as nossas explicações sobre a origem da vida? Vamos lembrar as aulas lá da 8ª série do 1º ano. Vamos lá, estudantes. Como é que nasce a vida? Ratos com roupa suja? É isso? Não era isso, doutor Helena? Como é que nasce a vida? O médico, ele fazia cirurgia sem lavar as mãos. E era científico, porque a ciência da época não dizia que os médicos tinham que lavar a mão. Como é que um médico lava a mão hoje, gente? Ele vai daqui e termina de lavar onde? É isso, doutor Tiago? A ciência evolui. Só que o problema é o seguinte, Isaac Newton, vamos entender o que é ciência. Isaac Newton, marcando a ciência atual, ele vai colocar algumas regras. Para ser científico, tem que ter uma base matemática. Me acompanhe. Para ser científico, tem que resolver problemas concretos na vida real. Para ser científico, tem que ter uma base racional. Para ser científico, tem que ter uma capacidade de predição. Para ser científico, tem que ser testado. Para ser científico, tem que repetir em laboratório e acontecer novamente. Preditibilidade, repetitibilidade, matematização. Tudo isso, por isso, gente, é por isso que quando a gente fala a palavra ciência, a gente não pensa no historiador a priori, a gente não pensa no pedagogo, a gente pensa no matemático, no físico. Por quê? Porque a nossa ciência contemporânea, a base dela, a primeira base dela, digamos assim, a culminância dela é a partir de um físico. Mas quem faz ciência é qualquer um que faz um método rigoroso. Uma pergunta para saber se vocês estavam atentos durante a primeira palestra. Como é que nós vamos controlar um espírito? Como é que nós vamos matematizar um espírito, meu caro presidente Gabriel? Como é que nós vamos pegar um espírito e controlar em laboratório? Como é que nós vamos pesar um espírito? Medir a química de um espírito. Acreditem, quando Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, tudo isso já estava valendo. E Allan Kardec tinha consciência de todos esses problemas. Como é que nós vamos controlar algo que tem vida própria? E não basta para a ciência o espírito se materializar aqui agora. Para a ciência, ele tem que se materializar quantidade de vezes necessárias para ser documentado, observado, até que o teste seja considerado suficiente e depois disso seja repetido. Como é que a gente vai fazer isso com algo que tem vida própria? Parece um amigo meu, né? Eu já contei a história aqui do outro amigo meu, filósofo ateu, o doutor Jarbas, hoje em dia está dando aula na Estadual do Piauí. Eu posso falar o nome dele, que ele me autorizou. Ele estava... Nós, professores, né, a gente vai dar aula nas faculdades do interior, e quando a gente tem sorte, a gente fica no local dos médicos, mas quando a gente pega um pouco pior, a gente fica no hotel dos professores mesmo, né? No caso, a gente ficou no hotel dos professores, e lá ele ficou numa casa que na cidade, não vou dizer o nome do interior daqui do Ceará, o doutor Jarbas ficou hospedado na casa que era dita assombrada na região, né? Doutor Jarbas, ateu, só que ele é um ateu que vê espíritos, né? Isso aqui é o problema. Existe, viu? Existe. Aí, doutor Jarbas, lá pela meia-noite em ponto, ele começa a escutar.
pegada se aproximando do quarto, e ele dormindo na rede. Diga-se de passagem que ele vê aquele vulto entrando dentro do quarto, uma figura negra, aí ele faz o bom e velho truque para espantar espíritos, né? Ele fecha a rede. Não funcionou. Gente, isso aconteceu de verdade, não funcionou. Ele abriu a rede de novo, o espírito estava lá ainda, uma figura negra, deu mais 2 passos, se aproximou da cama, ele na rede. Gente, aí ele usou o outro truque para espantar espíritos. Ele fechou a rede e começou a se tremer. O fato é que não funcionou porque ele abriu a rede quando ele olhou. Gente, a tal sombra sentou na cama e, segundo o Dr. Jarbas, a cama cedeu. Pessoal, tudo que eu posso dizer para vocês é que 7 minutos depois, o Dr. Jarbas estava dormindo na praça da cidade, usando a mala dele como travesseiro. E ele se recusou a dar aula nessa cidade. Virou piada interna da faculdade. Não sei porquê, pessoal. A pessoa está tendo uma disciplina lá para você ministrar na cidade e tal, não vou. Como é que eu vou fazer um teste científico de um cobaia que se recusa a voltar até para a cidade? Como é que pode um negócio desse? Segundo a ciência, eu tinha que pegar o Dr. Jarbas, botar no mesmo local, na mesma hora, na mesma cidade, no mesmo quarto e controlar. Eu garanto para vocês, com ele não rola. O fato é que Allan Kardec, ele efetivamente, ele vai trabalhar com isso. Gente, o que é que Allan Kardec vai escrever sobre isso? O que é que Allan Kardec vai escrever sobre isso? Isso aqui é a casa de Allan Kardec, todo mundo tira foto só do lado de fora, né? Eu, como sou brasileiro, eu dou um jeito de entrar. Um dia eu conto essa história para vocês. Isso aqui é o corredor. Allan Kardec passava por essa escadinha bem aí, tá? Isso aí é Rio de Marti, número 8, tá bom? Número 8 tá aí. Bom, isso aí é o local onde Allan Kardec, pela primeira vez, entrou e viu o fenômeno das mesas girantes de perto, né? E concluiu que não era fraude. Isso aí é Rua da Grande Batalière, 18. Vamos lá. Um dia eu conto essa história para vocês, com calma. Isso aqui é Lucions. Ok, vamos lá. Será que sou eu de novo? Não. Doutor Tiago, por favor. A ciência enganou-se quando quis experimentar os espíritos, como experimenta uma pilha voltaica. Foi mal sucedida como devia sê-lo, porque agiu visando uma analogia que não existe, e depois, sem ir mais longe, concluiu pela negação. Juízo temerário que o tempo se encarregou de ir emendando diariamente, como já tem emendado outros. Então, por que Allan Kardec critica a ciência? Ele está criticando a ciência como conhecimento de forma geral, ou pontualmente ele está criticando que a ciência não sabe estudar os espíritos. A gente está começando a entender. Uma coisa é eu falar, ciência não serve. Outra coisa é eu falar, a ciência é um conhecimento maravilhoso, é o melhor que a gente tem, porém, ela se engana quando ela tenta estudar os espíritos como estuda qualquer coisa. Mas, oi. Opa, perdão. Eu fico, tá filmando também, né? Eu fico muito bonito nessa pose, tá? Mas depois eu falo. Vamos lá. Meus queridos, ele não, eu olhei para ele e falou, não me peça para falar. Tá, então vamos lá. Citação de Kardec. Pelo fato de ainda não ter o espiritismo adquirido direito de cidade na ciência oficial, merecerá ser condenado? Se nunca a ciência se houvesse enganado, sua opinião nesse sentido teria grande peso na balança. Infelizmente, a experiência prova o contrário. Não repeliu ela como quimeras tantas descobertas que, mais tarde, se tornaram título de glória para os seus autores? Não foi devido a um parecer do nosso primeiro corpo sábio que a França se absteve da iniciativa do vapor? Quem
leu aí Pateta Faz História, como eu li, está lembrado do Pateta sendo Robert Fulton, né? Comprem para os seus filhos, é maravilhoso. Pateta Faz História, da Disney. Kardec está criticando a ciência ou ele está falando mais pontualmente que os cientistas esquecem que a ciência evolui? Pessoal, você já percebeu como Kardec escreve super bem? Em um parágrafo, ele faz assim, gente, vocês estão esquecendo que a ciência evolui? Por isso que Allan Kardec vai dizer que o espiritismo pode seguir a ciência sem problemas. Por quê? Porque é o seguinte, atenção, se hoje, 16 de novembro, a doutrina espírita deixar de existir, atenção, meus caros irmãos, confiem no que eu vou falar agora. Se a doutrina espírita deixar de existir hoje, mediunidade, vida após a morte, reencarnação, não vão deixar de existir. Vocês acham que não tem padre médium? Que não tem pastor médium? Que não tem ateu médium? Pobre do doutor Jarbas, eu chegava lá na faculdade com ele, Eduardo. Pois não, quando ele falava Eduardo 3 vezes, aí eu aparecia, né? Eu sou parecido com o Beetlejuice, né? Eduardo, que você não sabe nem o que aconteceu já ontem à noite. Eu, ixi, lá vem. Ateu vidente. Meu irmão, falecido. Entrou aqui no quarto, me deu um beijo, depois saiu. O que é que eu faço? Cara, tu não é ateu, eu disse para ele que ele não existe. Vai dormir. Eu passei meses e meses, anos dando livro de presente para ele e tal, conversando com ele. Paciência. Um dia, né? As coisas são lentas, né? Parece uma amiga minha. Essa era do cursinho que eu dava aula, né? A protestante, tão doce, uma alma tão doce, a aluna minha protestante, Eduardo. Hoje na minha igreja, você nem sabe o que é que eu vi os anjos. Tinha um anjo tão bonito. Aí eu falei, pô, que legal, conte-me mais sobre os anjos que você viu na sua igreja. Tinha evidência, só que ela chamava de espíritos. Chamava de anjos. E aí, gente, já que a gente não pode matematizar, pesar, controlar, mesurar, cercar os espíritos, como a gente faz tradicionalmente, como é que a gente vai investigar os espíritos? Qual é a importância de a gente estudar cientificamente a doutrina dos espíritos? Kardec, mais uma vez. A demonstração da existência do mundo espiritual, gente. Eduardo, onde é que a gente pode ler isso? Por incrível que pareça, gente, boa parte dessas citações estão no livro chamado O que é o Espiritismo, que o próprio Allan Kardec falou que deveria ser o primeiro livro e tem uma estatística de leitura baixíssima. A gente não lê a Gênesis, né? A gente lê o livro dos Espíritos e mal, né, gente? Inclusive tem cursos aqui na internet de leitura com o Césio, bastante significativos que podem ajudar a gente nisso. Boa parte das citações está no que é o Espiritismo. Depois, tarefa de casa para a gente encontrar a página, tá? Tirei algumas coisas também do Evangelho. A demonstração da existência do mundo espiritual, que nos cerca de sua ação sobre o mundo corporal, é a revelação de uma das forças da natureza e, por consequência, a chave de grande número de fenômenos até agora incompreendidos, tanto na ordem física quanto na moral. Quando a ciência levar em conta essa nova força até hoje desconhecida, retificará, corrigirá imenso número de erros provenientes de atribuir tudo à única causa, a matéria. O conhecimento dessa nova causa, meus irmãos, dos fenômenos da natureza, será o quê? Uma alavanca para o progresso, produzirá o efeito da descoberta de um agente inteiramente novo,
com o auxílio da lei espírita, o horizonte da ciência se alargará, como se alargou com a lei da gravitação. Gente, nós passamos aí séculos conversando sobre o heliocentrismo, para depois o geocentrismo. Allan Kardec compara a descoberta científica da vida após a morte como algo gigantesco. Os espíritos disseram, o fim do materialismo. 20 minutos atrás eu pedi para vocês pensarem, lembram? O que é que significa o fim do materialismo? Vamos dar algumas pistas? Quem aqui trabalha com a psicologia e com a psiquiatria, imaginem quando a medicina começar a gente a trabalhar com males não só dessa vida, mas com os nossos sofrimentos mentais de vidas passadas. Imaginem como a medicina começar a perceber que nós não somos somente essa matéria bruta, mas somos seres imortais com doenças, com chagas, conhecimentos e também, por que não, com vitórias. Imaginem quando nós começarmos a tratar os nossos espíritos, nossas crianças, pedagogicamente, como espíritos imortais, que reencarnam, que têm toda uma carga de conhecimento. Gente, é uma verdadeira revolução copernicana, é uma verdadeira quebra de paradigmas. E eu garanto a vocês, a medicina está na linha de frente dessas pesquisas. Mas não só ela. Então, vamos lá. Citação de Kardec, ainda dá. Gente, um pequeno exemplo. Nessa sala tem algum feiticeiro? Certeza. Ele está fazendo de conta que eu não estou apontando para ele, mas está ali, ó. Tem algum feiticeiro? Meu querido. Gente, no passado, com o conhecimento da doutrina espírita, coisas no passado que eram tidas como irracionais, sobrenaturais. Aqueles, por exemplo, a quem chamais feiticeiros, são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como seja uma força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Lembram daquela boa citação da ficção científica? Para uma civilização suficientemente ignorante, a tecnologia muito avançada passa pelo quê? Por feitiçaria. Por isso que nós espíritas não existe nada de sobrenatural. Gente, perde a graça, né? Depois que a gente é espírita, assistir filme de terror. Vocês já perceberam isso? O conhecimento tirou a graça dentro dos... A gente fica, isso não faz sentido, isso não faz sentido. Mas, meus caros irmãos e irmãs, o fato é que enquanto os filmes perdem a graça, o planeta Terra evolui. E a evolução, conforme eu já falei, eu não, Allan Kardec, eu aprendi com ele, ela está conectada também a uma evolução moral. Aí o nosso irmão perguntou dentro do grupo de WhatsApp para que servem os intelectuais da doutrina espírita. Me lembrei de Emmanuel, né? As duas asas. Quais são as duas asas de Emmanuel? Conhecimento e amor. Para a doutrina espírita, nós somos seres integrais. Então, meus irmãos, como é que a gente vai estudar algo que não pode ser controlado? Como é que a gente vai estudar algo que tem vontade própria? Já já eu chego lá. Antes, vamos ver mais uma citação de Kardec. Hoje nós estamos lendo muito Kardec, né? O Espiritismo repudia nos limites do que lhe pertence. Todo efeito o quê, gente? Não escutei vocês, o quê? Maravilhoso. Isto é, fora das leis da natureza.
Não precisa explicar de novo, né? Mediunidade, reencarnação não são coisas sobrenaturais, são coisas que pertencem à natureza. O Espiritismo não faz o quê? Milagres, nem prodígios. Antes, explica, em virtude de uma dessas leis, certos efeitos, demonstrando assim a sua possibilidade. Ele amplia igualmente o domínio da ciência, e é nisto que ele próprio se torna uma ciência. Gente, isso é teoria do conhecimento puro. O Dr. Tiago falou antes de mim. A doutrina espírita, ela não vai destruir a ciência, porque a ciência é o melhor que a gente tem. Ele vai ampliar, corrigir, recortar, reformar. Muita coisa da ciência veio para ficar. A gente vai continuar precisando testar, pesar, matematizar, controlar, repetir, predizer. Isso veio para ficar. Mas, para ser científico, tem que ter um método de estudo rigoroso. E como é que se estuda a vida após a morte? E aqui nós vamos começar a nos encaminhar para o final. E a religião, eu vou pular essa parte. Não vou por... Gente, eu sou apaixonado por ele, desculpa, vamos ler. Vamos lá. E se o Espiritismo negasse a existência de Deus, da alma, de sua individualidade e imortalidade, das penas e recompensas futuras do livre-arbítrio do homem, se ele ensinasse que cada um só deve viver para si, não pensasse não em si, não só seria contrário à religião católica, como todas as religiões do mundo, ele seria ainda a negação de todas as leis morais, base nas sociedades humanas. Longe disso. Os espíritos proclamam no Deus único, soberanamente justo e bom. Eles dizem que o homem é livre e responsável por seus atos, recompensado ou punido pelo bem ou pelo mal que houver feito. Colocam acima de todas as virtudes a caridade evangélica e a seguinte regra sublime ensinada pelo Cristo: fazer os outros como queremos que nos seja feito. Não são estes os fundamentos da religião? Tem uns estudiosos espíritas que ficam dizendo que o espiritismo não é uma religião. Essa frase está incorreta se o ponto final for aí. Se você disser o espiritismo não é uma religião e colocar um ponto final da frase, para mim está errado. Você tem que falar, o espiritismo não é uma religião tradicional. Aí coloca o ponto. O espiritismo não é uma religião tradicional. Por quê? Porque o conceito de religião, e Allan Kardec percebeu isso bem, é limitado. O conceito de religião trabalha com dogma, trabalha com irracional, trabalha com tempo, trabalha com hierarquia, trabalha com sobrenatural. O espiritismo não tem nada de sobrenatural, não tem nada de dogma, não tem nada de hierarquia, não tem nada de tempo. Assim como nós acreditamos que Jesus não trouxe nada disso. Então, gente, o espiritismo, ele simplesmente traz uma nova proposta que nós acreditamos ser a proposta do Cristo. Mas eu vou chegar lá. Bom, não vou ler Kardec, vocês vão ficar na curiosidade. Não vou. Tadã! Isso aí. Valendo um copinho de água fluidificada. Quem é esse rapaz? Tão simpático, parece um intelectual prussiano. Quem é? Vocês nunca ouviram falar dele, né, gente? Não, eu vou perguntar. Levanta o braço aí, quem já ouviu falar dele? Você é café com leite, fica parado. Você já entrevistou ele no seu programa. Maravilhosa entrevista, por sinal. Sou fã do seu trabalho, você sabe. Meus caros irmãos, esse rapaz é o Érico Bonfim. Esse rapaz não se contentou em somente nascer charmoso e inteligente. Ele não se contentou. Ele ousou tentar escrever uma tese. Estamos falando, portanto, de um PhD. Uma tese, um PhD. Adivinha o que é que ele estudou? Não fale. Ele estudou nada mais, nada menos do que psicografias, mas nada mais, nada menos do que não somente psicografias ordinárias. Gente, esse cara é doutor em psicografia de partituras de gênios da música. Eu vou repetir, vou falar mais devagar. Esse cara é doutor em psicografias de gênios da música. Vocês entendem a importância disso ou não? Diante de tudo que eu falei, existe sim, no planeta Terra, existe alguém que é doutor nisso.
Qual é a conclusão que a gente começa a chegar? Allan Kardec tinha razão. Allan Kardec estava certo. Esse cara estudou uma médica chamada Rosemary Brown, uma americana que sabia tocar piano, mas não o suficiente para emular Liszt, Mozart, Beethoven. Gente, esse cara, ele é formado em música e ele investigou que o estilo das partituras, meu caro Itamir, bate, se alinha, se coaduna com o estilo de escrita de Liszt, o último Liszt. Gente, quem aqui toca algum instrumento, vocês não sabem o que é teoria musical, não, é complexo. Olá! Meu nome é Eduardo, tudo bem? Cheguei agora. Eu cheguei agora, desculpa. Gente, esse cara, ele conseguiu demonstrar que as escalas de Liszt, as últimas que Liszt tinha criado, tinha trabalhado, se encaixam com a psicografia de uma partitura de uma médium americana chamada Rosemary Brown, e ele é PhD nisso. Agora eu vou perguntar para vocês, qual é a chance de alguém que não sabe tocar piano direito conseguir criar uma sinfonia parecida com o gênio da música, mais especificamente algo que faz parte de um ponto específico da criação final de um gênio da música? Vocês não respondam, não. Vocês tudo são café com leite. Fica aí. Qual é a chance disso, gente? Eu ainda tenho esperança que ele volte ao Ceará e ele seja convidado para tocar na abertura de algum maravilhoso congresso organizado pela FEX. Se Deus quiser, isso não vai acontecer ainda. Ele toca músicas de partituras psicografadas por espírito, gente. Hoje ele é professor titular, se não me engano, da Universidade de Vitória. Reencarnação. Essa criança, ele simplesmente encontrou o avião que ele morreu na guerra. Só. O meu avião está ali no lugar tal, dentro do mar. Eu era esse soldado. Foram lá conferir e acharam o avião dentro do mar. Criptoamnésia explica isso, gente? Vocês ainda lembram o que é criptoamnésia? Coincidência explica isso? Tiago já falou. Meus caros irmãos, tenho 5 minutos? Menos? Já passei. O teu relógio é interessante, viu? Você tem 5 minutos. Tem ou não? Acabou. Meus caros irmãos, esse médico americano que estava estudando EQM, ele colocou dentro da sala de cirurgia, ele colocou objetos que estavam, só quem poderia ver, César, são pessoas que estivessem flutuando no teto em determinado ângulo. Era impossível ver da mesa de cirurgia. E adivinhem, vocês têm uma chance. Adivinhem, quando os pacientes voltavam das experiências de quase morte e diziam que estavam flutuando, o médico dizia, você estava flutuando mesmo? Acho que não. Me diga o que tem ali em cima da minha sala cirúrgica. Os pacientes acertaram. Enquanto o corpo estava lá embaixo. Meus caros irmãos, enquanto nós estamos falando com vocês, foi criado pela primeira vez o Núcleo de Estudos de História do Espiritismo. Pela primeira vez, a história do Espiritismo está sendo investigada dentro de um núcleo universitário. Conforme o doutor Tiago já falou, aqui no Brasil nós temos o NUPS, Núcleo de Pesquisas em Saúde e Espiritualidade, é um dos maiores do mundo. A medicina está estudando a vida após a morte, inclusive para a ciência da finitude, de como nós podemos deixar essa vida no momento certo e da melhor forma possível, com a melhor saúde mental possível, com menos dano à família possível. E, é claro, investigando sobre as questões da vida após a morte.
E, finalmente, meus irmãos, onde é que nós podemos estudar todas essas pesquisas? Eu vou pedir para o rapaz ali colocar um YouTube para vocês enquanto eu falo o meu final. Eduardo, onde é que a gente pode encontrar todas essas pesquisas? Esse canal do YouTube, Grupo de Estudos Hermínio Corrêa de Miranda, se conseguir ampliar. Existe uma playlist chamada Ciência da Vida Após a Morte. E nessa playlist nós vamos encontrar entrevistas com o Tiago, com o Césio, entrevistas maravilhosas. Nós já temos aí, gente, com o Érico Bonfim, Grupo de Estudos Hermínio Corrêa de Miranda. E aí, meus caros irmãos e irmãs, o que é que significa realmente estudar a vida após a morte? Eu vou dizer o que é que significa para mim. Princípio. Nós chegamos num centro espírita, a maior parte das vezes, com o coração despedaçado. Então vamos lá, gente, programa de estreia, A Vida Após a Morte. Sejam todos muito bem-vindos. Perdemos filhos, pais, irmãs, chegamos doentes, chegamos quebrados. E aí nós descobrimos uma coisa chatíssima. A gente tem que estudar. É terrível, né? O povo para mandar a gente ler livro é o povo do centro espírita, né? Você chega lá querendo um passo, lê esse livro aqui. Não, eu estou querendo uma palavra amiga. Lê esse livro aqui, rapaz. Mas, meus irmãos, a gente chega no centro espírita, a verdade é que nós recebemos um consolo imenso, porque nós descobrimos que não existe morte. E nós descobrimos também que nós temos um guia e modelo da humanidade. E que esse guia e modelo jamais nos abandona. Nos momentos mais difíceis. Toda essa ciência, não duvidem, ela aponta para Jesus. Não duvidem. Então, meus irmãos, nós que somos espíritas, nós temos que estudar a ciência espírita, porque nós temos uma missão, chegar a Jesus. E quando a gente chega a Jesus, nós descobrimos que não existe morte, nós descobrimos que todos nós somos irmãos, nós descobrimos que todos nós, todos os dias, temos que procurar sermos um pouquinho melhor do que ontem. E que, quando nós fazemos isso, nós lembramos da frase de Allan Kardec. O que é ser espírita? Então, meus caros irmãos, ser espírita é caminhar com dificuldades, com dores, mas também caminhar com muita vontade para Jesus. Então, que nós possamos ficar com Jesus. Meus caros irmãos, muito obrigado pela atenção.